Olá, seja bem-vindo à Vanguard, meu nome é Guilherme. Hoje a gente está aqui num fim de dia da Vanguard. Nós estamos embaixo de uma Z4, onde a gente está instalando um kit de estágio 3 e chegou a hora de instalar o escapamento nesse carro. E esse carro não está recebendo qualquer escapamento, está recebendo essa belezinha aqui, que é um escapamento de titânio. Então a gente vai falar um pouquinho do escapamento original, como que a BMW construiu ele, e depois a gente vai comparar com esse escapamento. A gente vai dar uma olhada em algumas tecnologias que foram empregadas tanto no projeto quanto na fabricação desse cara, e vamos falar um pouquinho de titânio. Será que ele dá mais potência quando a gente emprega ele na instalação, na fabricação de um escapamento? Vamos dar uma olhada. Então, vem comigo. Embaixo da Z4, falar um pouquinho antes do projeto que a gente está montando. É um projeto para Track Days, então a gente trabalhou em todos os setores do carro. Fizemos modificações na suspensão, nos freios e no motor. Na suspensão a gente tem amortecedores da Öhlins, na barras estabilizadoras da HR. Os freios a gente tem nas 4 rodas os kits de Big Brake da Seika. E na parte da dianteira a gente tem um N54, é um motor muito especial para a gente que trabalha com preparação, ele já vem forjado de fábrica, e nesse motor a gente instalou 2 turbinas novas, são turbinas da Vargas para mais de 700 cavalos, muito bem acertado. É um motor biturbo, as 2 turbinas são totalmente separadas, os cilindros 1, 2, 3 trabalham com um, o cilindro 4, 5, 6 trabalham com outra, e aqui a gente vê a saída delas. Aqui a gente está embaixo do carro e a gente vê esses 2 canos. Esses 2 canos é cada downpipe de cada turbina. São downpipes de 3,5 polegadas de inox T304, um material muito comum utilizado aí na construção de escapamentos para performance. Então eles vão receber todo o calor, vão aguentar o tranco principal desse motor e são de excelente qualidade, muito bem construídos. Daqui para trás começa o catchback, ou o restante do escapamento. A gente está com o original aqui embaixo, vamos falar um pouquinho deles para vocês entenderem depois por que aquele escapamento de titânio é melhor. Esse escapamento aqui ele tem defeitos imperdoáveis na parte de construção e a gente vai falar um pouquinho dele agora. Então, vamos para baixo. Bom, o escape original está aqui no chão. Primeira coisa, material. É uma liga de aço resistente à oxidação, mas não aço inoxidável, certo? É aço, é pesado. Eu mesmo não consigo levantar esse escapamento sozinho. A gente tem aqui, desde lá dos downpipes, a gente tem os catalisadores secundários. Depois tem essa parte aqui que aparentemente há uma comunicação entre os 2 dutos, mas não há. Isso daqui são 2 dutos praticamente independentes. E aí começa o primeiro problema, que é esse cara aqui, né? A gente passa de 2 dutos de 2,5 para esse cara aqui reduz a 1. Na verdade, com um formato não é nem redondo, ele é triangular, 1,5 polegadas, extremamente restringido. E não tem saída aqui, ou seja, essa bancada inteira, que é a segunda bancada, trabalha com uma contrapressão de escapamento muito maior que essa. Mas não é só isso. Partindo para cá, a gente arrasta esse escapamento e vem para cá. São os 2 silenciosos, os 2 com tamanhos diferentes, então há um desequilíbrio de peso. E aqui a gente tem a clássica válvula da BMW de 2 estágios. Isso aqui é uma coisa muito comum ali nos anos 2010. É uma válvula funcionada por vácuo. O comando vem lá da central. No remap a gente consegue mexer nela. E aqui a gente tem essa válvula nos momentos de baixa carga sempre fechada. E o duto, ou seja, essa comunicação é fechada e o duto por onde os gases de escapamento dessas turbinas tem que sair é esse aqui, ó. Tem o tamanho do meu polegar. Eu não sei o que eles fizeram aqui, mas é uma loucura isso daqui. Lembra que essas bancadas funcionam totalmente independentes. Essas turbinas são do primeiro, do segundo e do terceiro cilindro e essa aqui do quarto, quinto e sexto. Ou seja, qualquer coisa que você fizer aqui vai melhorar muito o projeto original. Então vamos agora para um item top de linha, o projeto do início ao fim totalmente estudado, a parte de fluxos, a construção completamente diferente, os materiais completamente diferentes e vamos falar dele agora que isso aqui, esquece, não vai dar certo. Levantamento de terra. Ok, escapamento completo. Aqui a gente montou só para fazer algumas demonstrações e a primeira que a gente consegue fazer é a do próprio peso, né? Esse escapamento é muito mais leve do que o original. Eu estou estimando aqui, eu não tenho balança para medir, mas por volta de uns 20 kg de diferença, a gente com muita facilidade levanta o sistema inteiro. Então, de alívio de peso e de equilíbrio também, os escapamentos são basicamente simétricos, a gente tem um ganho enorme aqui, certo?
Muita gente fica falando em potência, mas esquece que a potência tá para empurrar um peso para frente. Se você diminuir esse peso, o carro fica muito mais rápido, muito mais ligeiro. E para um track day isso daqui é ideal, certo? Então o escapamento começa lá atrás, ele vem lá dos downpipes. Nesse caso ele foi construído com catalisadores de competição, são catalisadores de 200 células. A gente tem uma seção para uso em track day completa, sem os catalisadores, e a gente também vai utilizar isso para produzir alguns efeitos especiais aí com labaredas. E depois a gente parte para o primeiro diferencial, primeira tecnologia que foi empregada na fabricação desse cara, que é esse aqui. Isso daqui chama-se X-Pipe, certo? Existe uma comunicação dos dois dutos, então das turbinas 1, 2, 3, 4 e das turbinas dos cilindros 4, 5 e 6. Essa comunicação não está aqui à toa. Quando o pulso de combustão que vem lá do cilindro passar por alta velocidade aqui nesse ponto, desse primeiro cano aqui, ele vai criar uma zona de baixa pressão, por causa da velocidade que ele está passando. Essa zona de baixa pressão vai diminuir toda a contrapressão e vai preparar o caminho para o segundo pulso que está vindo da outra turbina. Então nessa área aqui, a gente tem tanto um efeito de desempenho, certo? Existe um ganho de performance aqui, o escapamento tem uma contrapressão menor por causa desse cara aqui, então as turbinas vão trabalhar de uma forma muito mais eficiente, mas vão construir pressão muito mais rápido, e a gente também tem um efeito sonoro aqui. Isso aqui vai mudar completamente o som produzido pelo escapamento se comparado com o escapamento original, certo? Então, saindo desse X-Pipe de verdade, que há uma comunicação entre os dois dutos, a gente passa pelos dutos onde a gente viu aquela restrição enorme aqui desse lado, né, nos cilindros 4, 5, 6, e a gente passa para os dois abafadores traseiros, também de alto fluxo. Ainda há uma instalação aqui da válvula original, eles mantêm esse projeto. A válvula também é comandada por vácuo aqui. Todos os componentes são componentes super delicados, eles são feitos também de titânio, e a gente acaba aqui em 4 ponteiras em vez das originais de 2 ponteiras. E a ponteira também é muito bonita, ela também é feita de titânio. A gente tem uma aqui para mostrar. As ponteiras elas são de titânio, certo? Super leves, tem um bocal aí de acho que umas 4 polegadas mais ou menos. E existe este efeito de cor estético aqui, que é muito característico do titânio. O titânio, quando ele sai da usinagem, ele sai com essa cor, esse cinza meio opaco. E uma das características do titânio, a diferença da refração da luz conforme você vai construindo as camadas de óxido. O que é isso? Bom, é o seguinte, quando você expõe o titânio a alta temperatura, existe a camada superior que está em contato com a atmosfera oxida, e a espessura dessa camada, que é medida em nanômetros, quanto mais espessa, ou seja, quanto maior a oxidação, ou seja, quanto maior a temperatura, ela vai mudando de cor. Então a gente percebe, por exemplo, que no processo da solda, uma solda muito bem feita, diga-se de passagem, a gente tem essa coloração dourada. E veja que praticamente a solda inteira nesse escapamento, do início ao fim, ela tem a mesma coloração. Então existe um controle de fabricação muito grande. Desse dourado é a primeira temperatura onde o titânio começa a mudar de cor. Se você ir continuando e aumentando essa temperatura, ele vai passando para esse roxo, lilás, não sei, para um azul escuro e para um azul claro. Esse é o mesmo efeito que eles utilizaram para fazer aqui os abafadores traseiros. Eles utilizaram isso no processo de fabricação por um efeito puramente estético. A grande verdade é o seguinte, quando a gente ligar esse carro e a gente acelerar e passar gases aqui com EGTs, né, temperatura dos gases de exaustão, lido de trás para frente, por mais de 600 graus Celsius, a cor inteira desse escapamento vai mudar. Essa é uma característica do titânio. Esse efeito ele é utilizado mais para a parte de estética, mas em termos de performance não muda nada. É apenas a temperatura ao qual o titânio foi exposto e ele muda de cor. Então a expectativa para esse cara aqui nas EGTs que a gente tem previsto para o nosso remap, eu acredito que ele vai ficar roxo, essa cor aqui, e nas curvas ele vai ficar um pouco mais azul, porque o gás acaba acumulando aqui, né? E há um aumento de temperatura onde o gás encosta mais. Enfim, o escapamento inteiro é completamente diferente do projeto original da fábrica. Existe um ganho de eficiência muito grande aqui só trocando essa peça. Existe também um ganho de peso, certo? O escapamento é muito mais leve, então um carro que quer bater um tempo num track day, numa prova, o alívio de peso é muito importante. Esse cara vai fazer muita diferença. E tem a questão estética também. O titânio ele é um material nobre, ele é um material que
que aguenta temperatura e quando você expõe ele a ela, ele muda de cor. Então, escapamento de titânio é uma coisa de primeira linha mesmo, uma coisa maravilhosa. Uma outra coisa, a gente tem o fabricante aqui. Esse escapamento foi feito pela Howen. É uma empresa não muito conhecida aqui no país, mas é de origem japonesa. Então a gente percebe que todo no processo de manufatura aqui desse escapamento, a gente percebe realmente essa questão nipônica na qualidade de construção do escapamento e no projeto. A Howen é uma empresa de tuning lá no Japão, trabalha na cena JDM, aquela cena bem específica do Japão, com algumas hipérboles, alguns excessos às vezes nos carros, mas na parte de construção de escapamento, é um dos escapamentos que eu vi, de todos os que a gente já instalou aqui, é um dos escapamentos mais bem feitos. É impressionante o nível de qualidade, de craft aqui que a gente tem e a gente está louco para escutar esse som. Então a gente encerra por aqui, hoje já terminou, amanhã a gente instala o escapamento e a gente vai dar partida. Vamos dar uma olhada para ver como é que ele vai soar. Vou falar de um detalhe aqui que vale a pena ser falado. Vem cá, dá uma olhada na solda desse escapamento. Percebe como existe um controle muito grande de temperatura e atmosfera aqui e da mão do próprio soldador. Então esse cara aqui é um artesão mesmo, tá? A gente percebe, número 1, pelo brilho dessa solda. Isso significa que você vê que elas têm basicamente a mesma cor, muito próximo do dourado. Então todas trabalharam na mesma temperatura. E também a parte de atmosfera. Para o titânio ficar brilhante assim, no momento que ele vem esfriando, depois que o técnico passa com a ponteira, você precisa ter um argônio aqui circulando e isolando o titânio para que ele não oxide com a atmosfera. A gente já pegou outros escapamentos aqui, que o titânio, essa solda aqui, ela era um pouco enuvecida, né? Parecia que estava embaçada. Isso é um indício de que o cara que está trabalhando com isso daqui sabe o que ele está fazendo. Muita gente vem aqui e fala, nossa, olha que escapamento ruim, um monte de solda. Sim, nós temos 3 soldas aqui, mas todas com um excelente acabamento, com excelente controle aqui das condições. O cara que fez também tem uma mão muito boa e não é só por fora não. Vamos olhar aqui por dentro, a gente percebe que o tubo também por dentro foi preenchido com argônio, para não deixar o oxigênio entrar em contato com o titânio enquanto ele está sendo soldado. E a gente percebe que por dentro a solda quase que não existe. Não existe um relevo dessa solda aqui. O nível de construção e qualidade que a gente tem nesse escapamento aqui é excepcional. Isso daqui é artesanato, é um processo de fabricação manual com um nível de especialização muito grande. É excepcional. Eu não vejo a hora de ligar esse carro aqui. Terminamos agora a instalação desse escapamento e chegou a hora do dinamômetro. Respondendo à pergunta do vídeo, o escapamento de titânio dá mais potência? Acho que ficou claro, a gente mostrou todas as diferenças de um projeto muito bem feito e as qualidades e as características do titânio. Então o titânio em si, não, ele não vai dar mais potência para o carro. O que vai dar mais potência são as tecnologias que foram empregadas, o projeto que foi empregado, o jeito com que ele foi fabricado. Isso sim, a remoção das restrições, o dimensionamento dos dutos, um X-Pipe, um abafador com um fluxo mais direto, mais constante, tudo isso vai fazer com que o escapamento se desempenhe mais, libere a potência que está sendo segurada pelo escapamento original. A principal questão do titânio é alívio de peso. Certo? Então um carro que já é leve, você tira os seus 25, 30 quilos de um escapamento original e passa para esse carro ele vai fazer um 0 a 100 mais rápido, ele vai desenvolver mais velocidade. Mas eu vou pegar uma licença filosófica agora. Vem para cá. Nós temos aqui um item, um objeto que é quase uma obra de arte, certo? Para uma obra de arte nós precisamos de 4 coisas. Nós precisamos de um material de primeira, nós temos em termos de titânio a melhor coisa que a gente encontra hoje no mercado para escapamentos. Nós precisamos de técnica, soldador que soldou esse escapamento domina a técnica, muito bem feito. Nós temos que ter projeto, certo? Existe todo um estudo matemático aqui para fazer com que esse objeto tenha um desempenho superior à média e nós precisamos de estética. E não preciso dizer que o titânio em si e a conjunção de todos esses fatores dão uma questão de beleza para esse escapamento que não se encontra normalmente aí no mercado. Então o pessoal às vezes reclama, puxa, a arte moderna, né?
Que coisa chata, que coisa sem sentido. Às vezes você tem uma obra de arte passando do teu lado na rodovia e você nem sabe. Esse carro ele tá sem o para-choque agora, porque o para-choque original não comporta esse escapamento. Existe todo um body kit de carbono que vai ser instalado nesse carro. Agora a gente vai fazer a calibração do mapa, fazer com que essas turbinas trabalhem. A gente vai dar uma esquentada nesse escapamento e depois de testes na rua a gente vai montar esse kit. Então se você quiser acompanhar todo esse projeto, esse é um vídeo só do escapamento. Você se inscreve no canal, ative as notificações que a gente ainda vai produzir pelo menos uns 3 vídeos desse carro, tanto no processo de calibração, os testes que a gente vai fazer de rua e o final, certo? Esse carro no autódromo ou nas competições aí de arrancada que a gente vai ainda ter para frente por esse ano, certo? Então, nesse momento, obrigado pela sua audiência e até a próxima.